Olá, eu sou Ricardo, ministro leigo da palavra, paróquia São José e São Gabriel, passionista, comunidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2022, vou proclamar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Lembrando que estamos na quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique curado dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, o Evangelho hoje nos coloca diante de 2 acontecimentos sobre os quais o poder de Deus na pessoa de Jesus se manifesta. Do nosso ponto de vista humano e racional, seria impossível, mas que pela fé em Jesus se tornam possíveis. No texto bíblico, temos 2 narrativas entrelaçadas, trazendo 2 mulheres, uma em plena adolescência, 12 anos, com toda a vida pela frente à beira da morte. A outra, há 12 anos, carregando o peso da exploração econômica e da discriminação religiosa. Na sociedade daquela época, toda mulher menstruada ou sofrendo corrimento de sangue era considerada impura. Vocês podem conferir isso em Levíticos, capítulo 1, versículo 19 e 25. E impuros ficavam também os que fossem tocados por ela. Naquele dia, Jesus tinha atravessado novamente o mar da Galileia numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele na praia. Então aproximou-se dele um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo.
Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou no meio da numerosa multidão que o rodeava e o comprimia. No meio do povo, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia há 12 anos já havia passado por vários médicos, gastando tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Quando Jesus passou, a mulher tocou-lhe as vestes. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Aqui, meus irmãos e irmãs em Cristo, está mais uma prova de fé. A mulher tinha certeza do poder de Jesus para curá-la. E no meio daquela multidão, Jesus pergunta: quem tocou na minha roupa? Então a mulher se prostrou diante de Jesus e declarou toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Hoje, muitas pessoas buscam a Jesus, tocam-lhe as vestes, mas falta o principal ingrediente. Qual o ingrediente? A fé. Falta a certeza do poder de Jesus. O tocar em Jesus, ou deixar-se tocar-se por ele, é o gesto concreto de um encontro com aquele que tem o poder de salvar a todos nós. Após a cura da mulher hemorrágica, Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e seu irmão João, seguiram para a casa de Jairo. Ainda no caminho, alguns da casa do chefe da sinagoga disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. Chegando em casa de Jairo, Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos ficaram admirados. Jairo teve o privilégio de fazer uma oração na presença física de Jesus, meus irmãos, em Cristo. O seu pedido, a sua oração de fato, foi feita com muita fé e confiança no poder do Senhor de vencer a morte. Nosso Deus é o Deus da vida. Assim, a minha e a sua oração deve ser um passo de fé. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Jairo era uma pessoa muito importante, um dos principais da sinagoga. E teve 3 ações diante de Jesus, se observarmos bem esse evangelho. Olha só, Jairo estava aflito, não sabia o que fazer. Sua filhinha estava morrendo. Então ele olha para Jesus. É preciso, vale para mim, para todos nós, é preciso ser humilde e reconhecer que sem Deus nada podemos fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Está lá em João capítulo 15, versículo 5. É preciso, em primeiro lugar, olhar para Jesus, saber que para ele nada é impossível. Jairo teve uma atitude de uma simplicidade ainda maior. Prostrou-se diante de Jesus. Ele é o nosso rei, ele é o nosso mestre. Devemos diariamente nos prostrar diante de Deus em oração. E prostrado diante de Jesus, Jairo suplicou: minha filhinha está à morte, vem impondo as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo tinha fé no poder da salvação e de cura de Jesus. Isso é ter fé, é crer que Jesus pode. Fé é dar um passo de coragem e confiança em todas as situações da nossa vida. Temos que crer no poder de Jesus. É preciso crer que tudo posso naquele que me fortalece. É preciso acreditar no poder de Jesus em todas as circunstâncias e saber que mesmo se a situação te levar à morte, como ocorreu com a filha de Jairo, para Jesus é apenas um sono, pois cremos na ressurreição. Constatamos que a fé da mulher e a fé de Jairo, pai da menina, conseguem recuperar a dignidade dessas 2 pessoas.
A misericórdia de Jesus, aliada à fé das pessoas, restaura a plenitude da vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.